Me traindo? Por que você está me traindo? Beijou. Os guardas, aquele empurra-empurra, né? E aí os amigos de Jesus se levantam para defender, empurra para lá, empurra para cá. Pedro já saca da espada. Eu lamento, eu esqueci de ligar o TikTok. Mas depois eu vou dar uma maneira de postar de um outro vídeo no TikTok. E o Pedro saca da espada porque ele era um homem mais bruto, um homem que lidava com pesca, com reações rápidas, emocionais. Então ele saca da espada e num ato de ímpeto ele joga a espada e pega na orelha de um dos soldados, chama-se Malco. E o rebuliço se dá, o soldado cai em cima e Jesus, Pedro, solta a espada. Quem vive da espada vai morrer. Solta essa espada, Pedro. E os soldados já em cima também para... E Jesus vai até aquele homem que teve a orelha decepada por um soldado, né, chamado Malco. Aquele homem está urrando de dor, está gritando, está de joelho. Aquele homem não quer mais batalha. Aquele homem perdeu um pedaço do corpo dele. Aquele homem veio cumprir uma ordem de prender Jesus e agora uma parte dele está no chão, melada de areia, com o seu sangue. E Jesus se abaixa, pega a orelha dele, coloca no lugar. É como se fosse a primeira cirurgia plástica de todo o universo. E tudo fica perfeito. Eu não sei, a Bíblia, eu pesquisei depois de saber de Malco, nem no credo católico fala nada assim, que ele depois virou um santo, um religioso. Mas eu acho impossível alguém ter uma intervenção da mão de Jesus diretamente num canto que era tão importante. E depois ter coragem de virar as costas. Mas isso acontece com a gente, né? Nós que chamamos filhos e filhas, a gente faz isso com Jesus. Ele colocou a mão, ele curou a alma, ele curou o caroço, ele curou o que não fechava, ele curou o sentimento, ele curou uma coisa que estava na iminência de fazer a cirurgia, porque Jesus cura, porque ele quem fez, e ele sara, e Jesus cura. E o que você tem feito a respeito? Como esse sermão o que você fará a respeito? Agora eu pergunto. Depois que Jesus te curou, e eu não tenho a menor dúvida, eu não sei quantas mil pessoas estão assistindo, quantas mil assistirão depois. Mas eu sei que em algum momento da vida Jesus te curou. Existiu, eu imagino que esse homem, ele não continuou a ação dele de guarda. Entre os que todos que desceram esbufeteando Jesus, eu acho que esse homem não estava mais esbufeteando Jesus. Amarram Jesus, acham pouco, colocam correntes em Jesus e prendem aquele que quebra toda a cadeia, que quebrou os grilhões nos 3 anos que ele estava no ministério dele, nos 30 anos e mais 3 anos do ministério. Quantos grilhões, quantas cadeias Jesus não quebrou? E quantas cadeias Jesus não tem quebrado na minha e na sua vida, mas por um momento a sociedade foi lá e achou que era correto colocar grilhões. Eu vi isso no Brasil, as pessoas aplaudindo há poucos anos atrás, num desfile de carnaval, acorrentaram Jesus e todo mundo aplaudindo e dançando. Isso não é festa. Eu não vou usar a palavra deboche porque é tão vulgar, parece muito com a sociedade que usa isso no Brasil. É uma falta de respeito ao sacrifício de Cristo. Algemam ele, prende ele, e desde aquele momento já começa socos, pancadas, murros, chicoteada, batida com lança de lado, com espada de lado, não para furar, mas batendo, maltratando ele, soco no rosto, soco no nariz, soco no olho, soco na boca,
porque os soldados judeus que serviam no templo de Deus sentiam prazer ali em rir e bater no Filho de Deus. Lá em cima, no lugar do esmagamento, no Getsêmani. Lá embaixo tem uma casa que eu preguei há poucos dias, que um anjo foi lá e chamou uma mulher de bem-aventurada. O nome dela é Maria. Eu sei, eu sou filho, eu não sou mãe, mas sou filho. E sou pai. Nesse momento o coração de Maria disparou, algum sinal chegou. Porque às vezes eu tenho filhos e se eu sentir uma coisa no meu coração, eu ligo. Se for sair, não saia. O que é que está vendo? Eu ligo o que é que está vendo. Porque mãe sabe. Mãe sabe. Então o filho começou a sofrer lá em cima, levando soco, pancada, murro. A sociedade embaixo festejando a modernidade da sociedade. Somos modernos, não quero nem saber o que é que Jesus já começou a sofrer lá em cima do Getsêmani. Eu tenho mais que fazer aqui, eu tenho outras coisas para fazer aqui. Eu tenho outras coisas. O coração dessa mulher... E é uma cidade pequena. Era grande para aquele tempo. Hoje é uma cidade que não chega uma cidadezinha da área ao redor metropolitana de uma capital. Uma cidade pequena. Todo mundo fica logo sabendo. Os guardas subiu, desceram batendo em Jesus. Por mais que quisesse esconder, de repente todo mundo fica sabendo, todo mundo começa a correr. Daqui a pouco os guardas de Roma já começam a querer saber também. E daqui a pouco a notícia chega, alguém empurra a porta. Prenderam seu filho. Bom, ela passou 33 anos sendo avisado que esse momento chegaria, mas ninguém está preparado para quando um momento de grande pesar desse chega, né? Seja mãe, seja pai, seja avô, seja avó, seja filho. Quando chega um momento pesado como esse, ninguém está... Eu imagino que essa Maria, ela riu. Então, ela sabia, mas não concebia na mente dela, né? Quando o anjo anunciou, disse, você vai ser mãe, vai ter um filho, bem-aventurada. Ela aceitou, mas não sabia, não conseguia conceber na mente dela. Como é que isso pode? Eu não conheço o homem. Agora ela está perguntando a ela mesma e ninguém tem resposta. Não tem anjo para dar resposta a ela. A resposta que tem é que prenderam seu filho, estão batendo nele e estão levando para o templo e provavelmente vão matar o teu filho no templo. Porque é isso que a sociedade moderna faz. Matar o filho de Deus todos os dias no templo e depois vida que segue. Para você que entrou agora, o nome desse sermão é o que você vai fazer a respeito. Jesus está a 1 quilômetro de altura, né? E de onde Jesus está até chegar no pátio, que chama Fortaleza Antônia, hoje, que era o pátio do castelo de Pilatos. É 1,5 km, as pessoas batendo em Jesus, 1,5 km, arrastando corrente, corda, pancada de cabo de espada, murro, pancada na cabeça, xingamento, cuspida, catinga de álcool, os guardas embriagados, fedendo a bebidas, vociferando no rosto de Jesus, cuspindo, cuspindo, como você vê nos filmes, aquelas pessoas grotescas falando e a saliva pegando no rosto, e o Cordeiro de Deus calado. Em todo esse sofrimento. No meio do caminho, Jesus cruza um rio chamado Cedron. Esse rio é onde lavavam os cordeiros do pecado, o sangue dos cordeiros que lavava lá no templo, aonde supostamente o pecado do povo escorria do templo e descia no rio, seria nesse rio Cedron. Jesus passa por cima desse rio. Porque o sangue dele verdadeiramente é quem nos cobre do pecado. Esse rio era escuro.
Então, o rio de pecado da nossa vida, o Cordeiro de Deus passou por cima e anulou. E o que você irá fazer a respeito? Ele vai em silêncio. Ele vai encontrando olhares. Alguns olhares desesperados. Alguns olhares com compaixão. E muitos olhares de desdém. Eu nem me importo. Corrente, corda. A mãe sai daquela casa, não tem um marido, porque o marido, quando ela casou, eles já eram de uma idade. Nessa altura, a Bíblia não fala da morte de José, mas certamente, se não estava aqui nesse momento também, mas ela não tem, ela e o filho dela. E ela corre e de repente eu imagino que alguma das mulheres, muitas mulheres andavam dando assistência ao ministério de Jesus. Alguma dessas mulheres, quando vê a Maria correndo, já cola nela e já ampara de lado, e Maria toda se tremendo porque estão batendo, estão gritando, estão dizendo vamos matar, e oba, é festa, e tem mais é que matar, e ele merece. E ela corre em direção ao filho dela. Ela corre em direção ao Filho de Deus, ao Salvador dela, meu e seu. A mãe vai lá. Em algum momento o olhar de Jesus chegou no olhar. Algum momento o olhar de Jesus chegou no olhar de Pedro. Claro que a Bíblia não vai ficar citando todos os olhares que o olhar de Jesus encontrou naquele momento. Em algum momento o olhar de Jesus, e quando ela olha naquele olhar, ela faz, meu filho, o que é que uma mãe, numa situação, reaja como um Deus, faça alguma coisa, exploda a humanidade aí, mas saia dessa situação. O olhar de Jesus é do Cordeiro de Deus, que aceita o que está estabelecido para ele, que era para mim, que era para você. O olhar de Jesus é um olhar que conforta e diz, é o que tem que ser cumprido. Ela sabe, ela entende, mas não concebe. Ela não concebe. O primeiro olhar de Jesus com a mãe dele. Lá no palácio de Pilatos, ele já está sabendo, porque alguns judeus que amavam Jesus foram lá dizer, olha, estão prendendo a Jesus aí, querem matar ele. Vocês é Roma, não pode deixar não. E os sacerdotes do templo foram lá dizer, não, é besteira, é um povo besta, louco. Aí prendeu um lunático que está dizendo coisa errada do templo, tem nada a ver com Roma não. Mas só que Pilatos já ficou, e a esposa de Pilatos diz, olha, tem um estudo que diz que o filho dessa mulher foi curada por Jesus. Então, se alguém um dia foi tocado, impactado, ajudado por Jesus, não pode descartar isso do seu coração, por mais moderno, por mais que você esteja inserido no ambiente social que você tiver. Quando o motivo for Deus, não tem essa questão de ambiente social. É porque eu sou de tal segmento social. Você é filho e filha e ponto final. É filho de Deus, é filha de Deus, não tem essa. Você pode ter a mais alta magistratura, mais alto acadêmico, você pode ser o doutor mais renomado, mas quando chega na esfera você e Deus, você entra na condição de filho e filha. E só assim haverá uma maneira de entrar no céu. Quem pensar que vai chegar lá com as outorgas, as medalhas, o benemérito, não entra. Não entra. Lá a mulher dele está dizendo, olha, eu estou tendo sonho direto com esse homem, ele é justo, você não se meta nisso, olha, não suje suas mãos com isso, esse homem é justo, ele é o filho de Deus. E essa mulher era uma mulher pagã, adorava os deuses de Roma, mas Deus, ele se faz entender quando o coração quer aceitar. Se o coração não quiser aceitar, vem pregadores como eu, 30 anos falando, e a pessoa, isso é bom para minha mulher, para o meu filho, isso aí é bom
sei lá, para uma pessoa que trabalha para mim não, que eu sou muito autossuficiente, né? Eu sou uma pessoa muito bem formada, muito esclarecida, do alto círculo, né? Eu tenho grandes influências. Dentro do templo, naquela mesma noite, o que é proibido pela lei judaica, estão julgando Jesus Cristo. E culpam ele de todo o milagre que ele fez, debochando. Pessoas que viram coisas extraordinárias, na hora de narrar, em vez de narrar glorificando a Deus, narra debochando, ridicularizando. Você não pode ridicularizar, porque quem foi ajudado foi você. Por isso que eu me angustio quando eu vi aquelas pessoas aplaudindo. Não era Jesus, porque não tem como, mas aplaudindo a figura de Jesus sendo arrastada por Satanás e o Brasil aplaudindo, ridicularizando. Então, lá no templo estão julgando, não é culpado. E aí chega um ponto que o sacerdote pergunta, você é o Filho de Deus? E Jesus, ele é verdade, não é mentira. Quem é mentira é quem serve aos propósitos do coração. São as autoridades que deveriam usar da verdade e mentem. São os políticos. Não estou dizendo todos. Eu estou dizendo que há uma máxima, parece que é uma regra de enganar. Jesus nunca te enganou, Jesus não engana, Jesus não mente. Então quando pergunta, você é o Filho de Deus? Ele disse, eu sou o Filho de Deus. E ali já acusam Jesus um julgamento que não podiam. Joga Jesus no calabouço, isso todo o tempo sendo julgado, esbofeteado, 1,5 km, batendo nele. Há um sadismo, há uma maldade, há uma coisa de mal entranhado naqueles soldados judeus. Porque os sacerdotes até nem estavam mandando bater não, mas eles tinham prazer de ficar batendo o tempo todo, batendo, fica em pé. Quando levantava, batia de novo, batendo. E Jesus não moveu um dedo, não abria a boca, a não ser nesse momento que ele disse, eu sou o Filho. Tu és o Messias? Ele disse, isso sou. Ele é o enviado de Deus. Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias enviado, né? Batem nele, gritam com ele, cospem nele, na frente dos sacerdotes. O povo está assistindo e ri. É divertido, é um espetáculo. Vão levando ele de volta já para outro lugar. No meio do caminho, uma pessoa encontra um Pedro, esse mesmo que puxou da espada, ele disse, não, nunca vi não. Outra vez, não, nunca vi não, mas você se veste e fala comigo, nunca vi. Terceira vez, não, nunca vi. E Pedro se angustia, ele diz isso, mas a alma dele não é isso. Ele fala, talvez pelo desespero, pela angústia que ele está vendo o mestre dele, o salvador dele morrendo. E tem pessoas, eu acho que quanto mais simples a pessoa é, na hora do desespero, as ações ficam um pouco sem sentido. Eu imagino que tenha sido isso. Não foi a maldade que havia no coração de Pedro. Coloca Jesus no calabouço e agora está uma mãe aqui em cima, um filho lá embaixo e o coração da mãe buscando ouvir o coração do filho. As batidas do coração, né, daquele filho que veio do ventre dela. E você... Esse coração já te abençoou, já te amou. E você não pleiteia, não deseja ouvir as batidas do coração de Jesus. Roupa de Jesus, ele foi para um calabouço que é sujo, é mofo, é lama, é animal de peçonha. As roupas lindas de Jesus agora estão sujas e lameadas. Eu tive tanto cuidado para escrever isso, porque as vestes de Jesus não são assim, são alvas transcendentes. É igual a Nívea Luz, né? A roupa de Jesus é uma luz de aurora. Mas a roupa que ele estava vestindo ali agora estava suja com o sujo do lugar que jogaram ele. O rei, o Filho de Deus, a quem os anjos se prostram e glorificam.
colocado numa situação, eu tenho certeza que Jesus não dormiu. Desde aquele momento que ele saiu lá do lugar do esmagamento, do Getsemane, andando, batendo nele até lá, jogam lá embaixo, ele passou uma noite solitária ali, talvez escutando pelo Espírito o coração da mãe, dizendo, eu estou contigo, né? E eu não sei como, de alguma forma, o coração de Jesus tentando confortar o coração daquela mãe aflita. Amanhece o dia, pega esse Jesus todo sujo do jeito que está, leva lá, batendo novamente muito, e leva até Pilatos. Jesus pergunta, tu és rei? Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Porque a humanidade, a sociedade moderna, nós só queremos saber do reino desse mundo. Quem manda, quem pode te favorecer aqui. Não, é coisa de religião, de fé, de credo, de salvação. Não, isso aí é até o dia que você topar com uma porta que só se abre para aqueles que tiver o nome escrito no livro da vida. Aí você vai dizer como algumas pessoas que... a história diz, né, que alguém foi na morte, voltou e depois voltou para a morte e disse assim, que tolo eu fui, né? Que tolo eu fui. Tu és... E a esposa desse homem, desse imperador, tá o tempo todo olhando para ele, que quando a família se entende, não precisa falar muito não. Ela já tinha dito a ele, olha, ele é o Filho de Deus, não mexa, não bota sua mão. Então ele está desesperado, está o povo, os religiosos, todo mundo dizendo mata, 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 e a mulher dele olhando para ele, dizendo assim com o olho, eu acho que ela nem mexia com a cabeça, olha o que eu falei, preste atenção, ele é o Filho de Deus. Então ele diz, olha, quer saber de uma coisa? Ele é galileu, da Galileia, então não é do meu território não, ele é lá de Herodes. Um rei judeu, mau, que matou todas aquelas crianças quando Jesus nasceu. E chega lá, é um ambiente de promiscuidade, todo mundo embriagado, todo mundo ridicularizando, uma coisa cebosa. E Herodes diz, não vejo pecado nele não, pode levar embora. E volta novamente ao Pilatos. Pilatos entra em desespero e diz, pronto, uma vez por ano, todo ano eu solto uma pessoa que está condenada à morte. E esse ano é hoje. Pronto, esse ano é hoje. Traga aí. Aí ele lembrou, quem é o pior que tem lá embaixo? E lá na consciência dele, ele disse, rapaz, quem me deu mais trabalho, quem matou mais gente, quem roubou mais, quem fez mais coisa errada foi Barrabás. Traga Barrabás! Então ele esperava que as pessoas que tivessem sido roubadas, das famílias que tivessem perdido vidas assassinadas por Barrabás, ao ver Barrabás e ver Jesus, dissesse, não, aí não tem como, né? Não tem como decidir agora. E ele disse, tá aqui os dois, Jesus e esse Barrabás. Quem é que vocês escolhem para soltar? E o povo satisfeito gritou, Barrabás. As tuas escolhas têm escolhido Jesus ou escolhido Barrabás? A esposa de olho duro nele, ele sem saber o que fazer. Então ele entra em uma convulsão moral dentro do imperador lá. Ele diz, traga uma bacia e lava as mãos, dizendo assim, olha, eu não carrego sobre mim a culpa desse justo. Eu já disse que ele não tem culpa. Está ali o líder maior da religião dele, está querendo matar. Ele estava prevendo uma grande revolução e isso para o Império de Roma não seria bom. Então ele disse, faça o que eles estão querendo aí. Eu vou mandar açoitar. E açoitam ele, começam com varas, né? 40 menos uma. Então dão 39 varadas nas pernas, nos braços, nas costas. E depois não tem no mundo quem fique em pé. Depois, isso é um romano que está acostumado, um pretoriano,
um soldado de ponta de Roma, ele é cruel ao extremo. Então não é uma varada para bater assim, é uma varada que o cara salta e dá com aquela vara para quebrar o negócio no meio. Jesus recebeu as 39 chibatadas, varadas, e quando terminou, tremendo, que é uma convulsão, tem um nome que eu anotei aqui, o nosso corpo. Uma vez eu sofri uma situação que eu fiquei muito machucado, e você fica tremendo, você não está com medo, é porque você está tão machucado que o corpo treme assim. Não é uma convulsão, é seu corpo reagindo, assim, fica tremendo. E Jesus tremendo, essa era a situação de Jesus, todo lapiado, mas ele ficou de pé novamente. E os guardas, apesar da dor, escarnecendo, cuspindo, ridicularizando, diz: não, vamos chicoteá-los agora e começa a usar um chicote que chamam de unha de gato, né, que tem umas peças de metal na ponta, que quando dá a chicotada que puxa, aí lacera, rasga, arranca o pedaço. E onde não podia 40, podia 39, eles começam novamente, do 0 até 39. Lacera o Senhor todinho, a ponto de quando ele está prostrado, desvira para o outro lado. E acorrentado mesmo, arriado do jeito que ele estava. Isso, o chicote pegando no pescoço, no rosto, aonde dava, arrancando as tiras, sangue, o chão. Vira Jesus e continua. Até vinha o pretoriano lá do palácio dizer: vocês vão matar ele. Eu mandei corrigir, não mandei matar. E já estava 39 mais 39 chibatadas, e os soldados rindo. Jesus tremendo, né, os nervos, o músculo. Eu não sei se nesse momento Jesus olhou e encontrou o olhar da mãe dele. Eu sei que Jesus encontrou o meu olhar futuro. No meio de uma dor dessa, ele permaneceu no amor. A Maria assistiu, porque a Bíblia diz que ela acompanhou, né? Então, era o amor e a dor. Maria sofrendo a dor transpassante, né? A mãe sente a dor que o filho está sentindo sem estar sendo cortada. Agonia, sofrimento, flagelo do filho, né? E os soldados estão rindo, né? Aquele sofrimento. A alma de Jesus, agora não é mais o corpo, é a alma de Jesus que está tremendo diante daquele sofrimento. Jesus caído, acorrentado, aquele cepo de madeira, né? Era o Filho de Deus, todo lacerado, e o diabo lá olhando. Ele não vai conseguir. O diabo não tinha mais como falar com Jesus, mas ainda tinha uma esperança de Jesus desistir diante daquilo tudo. O diabo, ele não fica feliz com o sofrimento de Jesus, porque não cabe ao diabo o sentimento da felicidade. O diabo, a única coisa que ele tem é desprezo. Por isso, quando eu vejo pessoas se filiando ao diabo, achando que tem futuro para a vida deles, o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Não há satisfação no diabo. Ele é mau, ele é frio, ele é insensível. Então o diabo olhava com desprezo, com indiferença. O pátio todo marcado, né? Aonde Jesus caiu, aonde salpicou, aonde... Eu não vou entrar nem nos detalhes disso, mas você deve imaginar, você assiste as peças, os filmes. O Filho de Deus, uma pessoa que só fez o bem, que em quem encostasse nele era sarado. Aonde ele tivesse que abrisse a boca, pontuais milagres está registrado na Bíblia, mas geralmente os milagres terminam assim. E muitos dos que estavam ali foram sarados, muitos, milhões, milhares, era assim, encostar em Jesus e sair a virtude, a graça, e a pessoa era curada. Então as pessoas ficavam fascinadas, mas nesse momento a sociedade era moderna, isso é bobagem. Eu escutei político tal dizendo que é até proibido de falar de Jesus agora. Nós somos intelectuais, sábios, pessoas de outra estirpe, pessoas melhoradas, não precisamos desse Deus, não precisamos de Jesus. Pegam Jesus e saem arrastando
arrastando pelo pátio, né? Fica ali o chicote, os pregos, o sangue, uma mãe chorando e um filho carregado, cheio de dores. Quando chega na outra sala, os guardas acham pouco, entorta lá, segurando um pano, entorta um bocado de espinho, faz uma coroa, pega uns pau e bota na cabeça de Jesus e bate até entrar aquela coroa de espinho, rasgando o que já estava rasgado. A dor do espinho. Quando a gente vai pegar espinho, a gente pega com o maior cuidado. Eles fizeram na maldade. Coloca a coroa de espinho, bate na cabeça. A Bíblia diz que bateu com uma cana na cabeça de Jesus, com a cana. São modernos, né? São uma sociedade moderna. Então, nesse momento do julgamento lá, aí é Barrabás, não, Jesus, e eu faço o quê? Mata ele, crucifica-o. E todo aquele povo numa voz só, crucifica que amanhã é segunda-feira, eu tenho mais o que fazer, vamos terminar logo isso. Estava morrendo por eles, estava morrendo por mim, estava morrendo por você. Mas entre Jesus e uma coisa que eu acho socialmente moderno, Barrabás, fechado, todo mundo Barrabás. Mas ele é o rei de vocês. Nós não temos rei, não, nós somos modernos, está na Bíblia. Nós não temos rei. Somos autônomos, autossuficientes, sociedade moderna, repúblicos e democráticos. Não temos rei. Pilato lava a mão. Eu não carrego essa culpa. Pega esse homem todo retalhado e pega mais 2 prisioneiros, que era 3 que ia morrer. Soltaram Pilatos, pega os outros 2 e cada um, isso assim imediatamente. Coloca o madeiro em cima de um, coloca o madeiro em cima do outro, e nas costas de Jesus, que era o único que estava todo retalhado, colocam uma tábua, uma trave, que era do Barrabás, um homem grande. Barrabás era um homem grande, um homem forte. Jesus não era daquele tamanho. Jesus é grande na dimensão do seu poder, mas ele era um homem de estatura mediana. Então, a trave de Jesus era mais pesada do que as outras, simbolizando o que de fato é, que não era para ele, era para mim, era para você, era para Barrabás. Mas as escolhas da gente levaram aquela trave ao ombro do Salvador. Coloca o madeiro nos ombros, carrega alguém e não param de bater. Em nenhum momento pararam de bater em Jesus. Eu não entendo até hoje como é que um ser vivo, quase que eu dizia humano, mas Jesus é Deus, né? Então, mas ele esvaziou-se de Deus e estava em forma de homem. Então, um ser humano vivo, como ele conseguia andar depois de passar tanto tempo cansado, sem comer, sem dormir, sem tomar água, perdendo sangue, as pessoas batendo de manhã, de tarde, batendo, chicoteando, depois batendo, leva. O povo que está assistindo sente. Você, meu querido, minha querida da sociedade atual, você sente? Não. O povo está vibrando, o povo está feliz, o povo... A mãe de Jesus está vendo aquilo ali e sofrendo, né? Ela vê e sofre. Ela caminha do lado, né? A Bíblia não fala quantas vezes Jesus caiu, mas é impossível um homem ferido do jeito que Jesus estava ferido, sair de onde ele saiu, lá da Fortaleza Antônia, lá para o Gólgota, e não ter caído nenhuma vez. Então, se você for em Jerusalém, aí lá tem umas plaquinhas, Jesus caiu aqui, Jesus se escorou aqui, Jesus caiu aqui de novo. Cada vez que Jesus caía, a mãe dele estava lá, no que a multidão permitia, ou em cima, ou embaixo, ou no meio, ou seja lá como fosse, ela conseguia se... porque o amor dela ali estava em agonia. O filho dela estava em agonia. Mais açoite, né? O povo grita, o povo cospe. Muitos
Não poucos, muitos, muitos dos que estavam ali tinham sido curados, e muito ou quase a totalidade das pessoas representadas na casa de alguém daquela pessoa, alguém tinha sido curado por Jesus. Não diferente de hoje, viu, abençoada? Ou você sabe o homem, você sabe a mulher, que não quer nada com Jesus, não diferente daquele povo, muita gente da tua casa já foi abençoada por Jesus. Açoita, leva, e ele tem que subir, né? Agora para o Gólgota, né? Desceu e agora sobe para o Gólgota carregando a cruz em cima dele, né? Algumas mulheres, eu imagino que devia ter algumas mulheres chorando. Vez por outro, Jesus bate o seu rosto na terra e fica ali a marca do seu sangue. Naquele lugar. Tem uma hora que tem um homem, Simão Cirineu, eu já fiz até um sermão a respeito de Simão Cirineu. Pegam ele devia ser um homem grande, ele é africano, devia ser um homem muito forte. E botam ele para ajudar Jesus e ele fica do lado de Jesus e ajuda a levar aquela cruz até o Gólgota. Jesus não tinha força nem de andar no plano, quanto mais subindo a ladeira, mas aquele homem estava do lado de Jesus. Os guardas vão insultando, levanta, rei, levanta, e bate, aí quando ele cai, levanta. Jesus está dor e sofrimento, né? A alma de Jesus dói tudo. Ele praticamente, ele não anda mais, ele rasteja sob sua dor. Sabe quando a pessoa está em pé, mas está tão ferido que ele anda assim. Esse é o jeito que Jesus está andando agora. A dor física já não era menos do que a dor que toda a sua natureza estava doendo. Carregando a própria cruz, queria crucificar ele, né? A Bíblia diz: ninguém tem amor maior do que esse, do que dar a própria vida. Olha o amor de Jesus. Chega lá naquele canto, aí não pega ele carinhosamente e bota em cima da cruz. Joga a cruz no chão e faz Jesus rastejar até subir em cima do lugar que ele vai ser crucificado. Quando ele sobe, viram ele de repente assim, que é para doer as costas que está rasgada. E antes dele começar a se recompor da dor, alguém já puxa o braço, estira a mão dele e prega um prego que chamam de unha. É mais ou menos como um dormente de pregar trilho de trem. Mais fino, mais naquele tamanho. Porque tem que transpassar a carne da pessoa, a tábua da cruz, tem que transpassar aquele todo e do outro lado ainda tem que virar a ponta. Então é um prego grande. Então ele nem descansou da viagem, ele nem respirou, ele nem... alguém já estirou e já pregou o primeiro prego. Um outro soldado amarra uma corda no outro pulso e a cruz não era dele, então era maior do que ele. Mas tinha que caber, tinha que chegar lá do outro lado, porque o buraco do prego entrar, ele é furado na carpintaria. Não tinha como improvisar na hora e você ficar cavando um buraco para caber a distância do braço certo. Então os guardas puxam violentamente até deslocar o braço de Jesus a ponto de estender e ficar na dimensão perfeita para aquele prego poder atravessar o buraco que já está feito. Em nenhum momento ele gritou, chorou, blasfemou. Em todo o tempo Jesus em espírito glorificando a Deus e pedindo por mim e por você. A Bíblia diz que lá nesse momento ele orou por mim e por você. No meio de toda essa dor. Puxa ele, depois pega os pés dele, que foi açoitado, as pernas todas lancetadas, bota um pé sobre o outro e bota outro pregão desse sobre os pés de Jesus. Jesus com dor e o povo está fazendo o quê? Rindo. Os guardas estão rindo, o povo está rindo, a sociedade está rindo, porque eu tomara que termine logo, que tem até um negócio para fazer de noite. O Filho de Deus está sendo
torturado, morto, com dores tremendas. Mas o povo está rindo. Porque somos modernos. Somos uma sociedade elitista, democráticos. Todo tempo, Jesus era Pai, perdoa. Pai, perdoa, está registrado na Bíblia. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa. Eu creio que é isso, porque se passasse um tanto do que Deus conseguiria suportar, Deus racharia a terra no meio. Não, passou do limite, já foi. Pum, não tem negócio de salvação mais não. Então, todo o tempo estava a intervenção. Deus em Cristo intercedendo por mim e por você. Perdoa porque ela não sabe o que está fazendo. Ele não sabe o que está fazendo. Perdoa Deus, perdoa meu pai, perdoa Deus, perdoa meu pai. Então todo momento que ele sentia que Deus, não, agora passou do tanto, aí ele dizia perdoa e Deus perdoa. Deus perdoa. Pegam Jesus, vira a cruz de cabeça no sentido contrário, porque tem que virar as pontas dos pregos. Olha a dor. Ele aqui embaixo da cruz e eles batendo aquele ferro do prego com martelo. Eles viram. Depois desvira novamente aquela pancada e depois levanta a cruz. Aí pregam aquela placa, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, em 3 idiomas, né? Levantam o meu e o teu Salvador. Quando levanta Jesus, ele olha, claro, apesar da dor, o olho, os hematomas, ele vê quantas casas ele não viu ali. Eu abençoei aquela casa, eu sarei ali, eu sarei ali, eu sarei ali. Ele olha para as pessoas e diz, eu sarei ali, eu livrei ali, eu ressuscitei ali. Ressuscitei, que já é uma coisa em último nível, né? Eu ressuscitei aquilo, aquela. Né? Ele olha aquilo ali e ele calado. E as pessoas que foram curadas, saradas, que foram ressuscitadas, estão rindo, não se importa, porque agora somos modernos, por que eu vou me importar? Ele já me deu meu milagre. Porque eu tenho que tirar alguma coisa, não tenho que dar nada, nem gratidão. A mãe de Jesus está aqui, ela disse que ela ficou num montezinho mais alto. Ela e um apóstolo chamado o discípulo amado, que é João. Não é o Batista, é outro João. Eu imagino o desespero de choro dessa mãe, tá lá, né? Mas corajosa, ela não correu dos guardas não, ela tá lá. E quando levanta Jesus, aí os ladrões estão no lado, um insulta, o outro diz, Senhor, eu sou culpado de estar aqui, lembra de mim quando entrar no paraíso, e ele diz, ainda hoje estarás comigo, quando estarás comigo no paraíso, né, Jesus diz. O ladrão é assim, lembra de mim quando entrar no teu reino. Só que o ladrão não podia ir para o reino naquele momento. Aí Jesus disse, tu estarás comigo no paraíso. Quer dizer, no jardim real, no jardim particular do rei. Está guardado em Cristo. A partir daquele momento, ele já ia entrar dentro do ambiente de Jesus, que eu não cabe explicar aqui agora, tá certo? E o outro ficou blasfemando, porque tem gente que é assim, a dificuldade, a dor, tá morrendo, mas homem reconheça. Não. O problema não é aqui, o problema é quando chegar lá. E a solução é aqui, porque quem está em Cristo passa da vida para a vida. Está na Bíblia. A mãe dele olha, né? Tá vendo o filho. Eu não sei se nesse momento o filho aguentou olhar para a mãe, né? Já pensou o desespero que a mãe não estava? Devia ser uma coisa... Ele não aguentou olhar para a mãe. Mas eu tenho certeza que a mãe olhou para o filho. Porque mãe olha. Mãe olha. A mãe olha. 3 cruzes, né? Lá no alto. De repente, quando viu que não tinha mal o que fazer, aí é agora da reação de Deus. Deus diz, bom, vocês estão matando meu filho, eu vou mostrar com quem vocês estão agindo. Contra quem vocês estão agindo. E o céu começa a se fechar, as nuvens daqui a pouco começam a escurecer. Daqui a pouco não é mais as nuvens que estão escuras. O céu se escurece,
Os animais ficam desesperados, é um corre-corre de animal, de ave, lá vai, e chega aí, a hora vai se passando e Jesus disse, agora eu entrego, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Quando Jesus diz isso, aí cai uma lágrima de Deus do céu e dá um terremoto tão grande na terra. O templo racha no meio, aqueles sacerdotes malignos que estavam ali já começam a chorar porque viram o estrago que fizeram. Olha, se rachou o templo no meio, é porque eles estão entendendo. A partir de agora, vocês estão entendendo que vocês mataram meu filho. E é uma correria, gente correndo para tudo que é lado, gente desesperada, os sacerdotes tudo fugindo, os romanos, cada um já tomando o seu itinerário. A mãe de Jesus ficou lá. O templo escureceu, trovão, terremoto, terra tremendo, animal desesperado, a terra enlouqueceu, a terra... E quem estava morto nos túmulos naquela região, tudinho ressuscitou. Olha o poder de Jesus Cristo. O poder. Bom, diz que um homem rico pediu ao imperador para tirar o corpo dele, enterrar numa tumba, enterraram ele. E como ele já havia predito e está registrado, terceiro dia tinha uns guardas lá. E quando o dia ia amanhecendo, chegou um anjo e disse, olha, teu pai mandou te chamar. E como ninguém toma a vida de Jesus, ele mesmo ressuscitou. Uma porta de 2 toneladas se abriu e o túmulo vazio está. E a primeira pergunta desse sermão foi, o que você vai fazer sobre isso? Eu sou o pastor Marconi Teixeira, nós somos do programa Dias Melhores. Reveja depois esse vídeo, mande para alguém, reflita. E que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.